noite, irmãos. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando durante essa semana em que nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja. Sim, a primeira IPI de Belém, a primeira igreja presbiteriana independente de Belém, está completando 115 anos de existência. Então, nós estamos felizes. Isso é um motivo de grande alegria para nós e de grande louvor. E como parte dessa celebração, nós estamos trazendo pessoas queridas para trazerem uma mensagem para a gente. E hoje quem vai falar conosco é a pastora Ana Laura, da IPI de Aruana, Sergipe, Aracaju, cidade muito linda. Queridos, vamos orar então a Deus, preparar os nossos corações e as nossas mentes para podermos aproveitar ao máximo aquilo que será dito hoje. Vamos orar? Bendito e glorioso Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de poder, o Deus que nos sustenta e que tem sustentado a nossa igreja no decorrer de todos os nossos anos, enfrentando todas as dificuldades, passando por alegrias, passando por superação. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome porque durante toda a nossa história nós sentimos o Teu cuidado. Nosso coração está muito agradecido, o nosso coração se enche de júbilo e é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para declarar o nosso amor a Ti e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja, a nossa comunidade, ao entorno desta igreja. Louvamos o Teu nome, ó Deus querido. Louvamos e engrandecemos, porque grandes coisas o Senhor fez para nós. Muito obrigado, ó Deus querido. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos entoar um louvor lindo para Ele? É um motivo de grande alegria, né? Estarmos participando deste momento de comunhão, de gratidão e celebração ao nosso Deus. E a gente escolheu então esta canção, este louvor, né, do CTP, o número 70. E a gente faz desta canção a nossa expressão de amor a esse Deus fiel que tem sustentado esta igreja, a vida de todos os irmãos e irmãs, e nós celebramos ao nosso Deus, né? Esse Deus fiel, maravilhoso. Então vamos cantar juntos para expressar o meu amor. Para expressar o meu amor, dedico esta canção. Palavras, versos, vozes, poesia e gratidão ao Deus eterno e fiel, que com seu infinito amor um dia alcançou um pobre pecador. A essa pura graça, a doce compaixão me enche de alegria na santa comunhão. Enquanto eu aqui viver, quero assim louvar. Enfim, por toda a eternidade, prostrado adorar ao Deus eterno e fiel, que com seu infinito amor um dia resgatou tão grande pecador. A essa pura graça, tão doce compaixão me enche de alegria na santa comunhão. Ao Deus eterno e fiel, que com seu infinito amor um dia resgatou tão grande
queridos, pensavam que eu já tinha ido embora, né? Mas não. Bem, eu voltei para fazer uma pequena correção. Eu chamei a pessoa que vai trazer a palavra para a gente hoje, a nossa convidada de Ana Laura. Mas vocês sabem que Ana Laura é uma pessoazinha que está nascendo, inclusive por esses dias. Na verdade, o nome dessa pastora querida que vai falar conosco hoje é Ana Isaura. Então vamos aproveitar, vamos abrir nosso coração, nossa mente para receber essa palavra maravilhosa. Um beijo. Boa noite a todos e todas. É uma alegria pela primeira vez poder estar com vocês. Eu agradeço a equipe missionária desse campo que possibilitou a realização desse sonho. Eu já estive no Pará, estive em Belém. E é uma cidade linda. Mas eu fui a lazer, fui a passeio. Naquela época não conhecia a liderança que estava em nossa comunidade. Fui com a minha família e fiquei encantada com a beleza desse lugar, com a beleza dessa gente, com essa cultura que parece que brota da terra. Que lugar fantástico, inesquecível, e vocês têm o privilégio de morar aí. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, louvo a Deus pela equipe missionária que Ele plantou nesse lugar. Sem sombra de dúvida, vocês não podiam ter recebido um presente melhor. Agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Pessoas que têm a marca da promessa tatuadas em seu corpo. Homens e mulheres que estão pagando o preço do distanciamento geográfico da família para ver florescer o novo de Deus nesse lugar. Eles estão sonhando novos sonhos. E é bonito ver quando a alegria do Senhor está estampada no rosto daquele que leva a semente da palavra. E eles com certeza sonham lindos sonhos para esse lugar. Essa semana, onde vocês vão falar de palavras especiais, palavras estratégicas, palavras que trazem uma nova ordem para um novo tempo, coube a mim o privilégio de falar sobre acolhimento. Eu falo não só enquanto pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas enquanto secretária nacional de diaconia. Falar de acolhimento é algo muito pertinente. A escolha dessa palavra é oportuna, porque esse é o ministério que vai determinar os próximos anos na caminhada da igreja. Com a crise mundial, com os problemas sociais que vivemos em todo o planeta, crise econômica, crise moral, crise política, crise religiosa, eu não preciso elencar para vocês todas as crises que nós temos visto na internet, nos noticiários, na imprensa escrita, em todos os lugares nós recebemos as más notícias. Mas há uma boa notícia. A Igreja de Cristo continua uma igreja diaconal. E mais do que nunca se sente desafiada a transformar este mundo. Estamos pedindo a Deus capacitação do alto para acolher os que têm fome e sede de justiça, para consolar os que choram e para plantar o novo de Deus nessa nova terra. Hoje eu quero trazer algumas palavras associadas a acolhimento para a nossa reflexão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 8, verso de número 2. Marcos, capítulo 8, verso de número 2, onde a palavra diz: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Acolhimento só acontece quando a igreja é uma igreja que tem um coração quebrantado. Essa igreja que é capaz de ter esse sentimento que é a marca da inteligência emocional.
no indivíduo determina a sua saúde emocional. E partindo do princípio que eu e você somos a igreja, as pedras vivas da casa do Senhor, é necessário que a igreja de Cristo, para acolher, seja igreja que se compadece. Não podemos pensar uma igreja sem isso. Ao longo da história do cristianismo, por diversas vezes, a igreja se afastou do povo. E quando ela virava as costas, falando numa língua estranha, sem dar acesso à escritura sagrada, e em rituais que o povo não entendia, apenas temia, ela criou abismos entre a palavra encarnada e os homens e mulheres daquela geração. Todas as vezes que os olhos ficaram no altar, os sacerdotes deixaram de olhar para o povo com compaixão. É necessário olhar para Deus e olhar para o povo. Olhar para Deus e olhar para o povo. E esse exercício cotidiano de olhar para Deus e olhar para o povo há de produzir uma igreja saudável. Há de produzir uma igreja apaixonada, compadecida, uma igreja de homens e mulheres voluntários para servir ao Senhor. Não voluntários de final de semana, mas homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, envia a mim. Isaías, no seu chamado, é capaz de responder afirmativamente à convocação do Senhor. No texto lido de Marcos, onde o Senhor mostra a sua compaixão pelas multidões, ele nos ensina que a igreja acolhedora é aquela que se compadece. A igreja acolhedora é aquela que vai para o lugar do outro. Não há como acolher uma pessoa quando se tem pena, quando se tem dó. Você é capaz até de fazer caridade, entregar uma cesta básica, fazer uma visita ocasional, mas só pode se comprometer com o outro aquele que se compadece. Porque a pena, esse sentimento que faz você olhar de cima para baixo, crendo que o outro está numa condição inferior à sua, ela dura somente o tempo em que os olhos alcançam o outro. Quando os olhos saem daquele lugar, logo se esquecem. A compaixão de outra sorte lhe coloca no lugar do outro. Você vivencia a dor do outro, então é capaz de acolhê-lo em suas vulnerabilidades. É capaz de abraçá-lo. É capaz de levá-lo para casa. É capaz de dividir o pão. É capaz de caminhar junto. Uma igreja que se compadece, ela vai para o lugar do outro. Assim como Jesus fez com o modelo da encarnação. Quando ele encarna, ele vai para o nosso lugar. O nosso lugar na manjedoura, o nosso lugar no ministério, o nosso lugar na cruz, o nosso lugar na luta contra a morte e contra o mal, o nosso lugar. Ele nos garante, nos dando a vitória que não merecíamos. Ele lutou, ele combateu o bom combate e a nós ficou o privilégio de sermos mais que vencedores. Homens e mulheres que não precisaram lutar para receber de graça a salvação. Essa igreja que se compadece, ela conhece o caminho que nos aproxima do outro. E esse caminho é Cristo Jesus, o Senhor. Mas como poderemos acolher o outro, nos compadecer, ter essa inteligência emocional que nos aproxima do outro, não olhando de cima para baixo, mas olhando para o outro de igual para igual, se entendendo vulnerável, se entendendo frágil, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são. Os simples são a medida para confundir aqueles que se acham, aqueles que pensam ser muita coisa. E é nesse momento que eu e você paramos para pensar: como
Como eu posso ser tudo isso? Como eu posso me encontrar dentro de um desafio tão grande e dizer, eis-me aqui, faz-me este homem, essa mulher acolhedora, que se compadece, que se coloca no lugar do outro, que conhece as periferias, que visita o abandonado, o órfão, a viúva, o encarcerado. É muita coisa só para mim. Eu mal consigo ser eu mal consigo ser pai, mãe, filho, amigo, irmão, profissional. E o Senhor quer tudo isso para mim. Então, para ser essa igreja compadecida, essa igreja apaixonada, essa igreja que se envolve, é preciso que você comece a cuidar da sua relação com Deus e depois da sua relação com o próximo. Quem não está bem com Deus não se compadece do outro. Muito pelo contrário, murmura, diz, você está com um problema. Sabe aquela pessoa que chega dizendo, eu estou com uma dor. Aí você diz, eu tenho um câncer. Aí ele diz bem assim, eu estou sem casa, eu vivi sem casa a vida toda. Aquele que não tem uma boa relação com Deus não sabe ouvir o outro e acolhê-lo na sua dor. Só sabe dizer e murmurar, só sabe dizer que a sua dor é maior e murmura o tempo todo sem parar. É alguém desagradável. É alguém que optou por ser sempre a vítima da história. E tem uma desculpa preparada para tudo. Tem uma desculpa preparada para qualquer situação. Este homem não é capaz de se relacionar com Deus do jeito que deveria, dizendo, Senhor, graças te dou. Porque Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, alimentou todos aqueles que iriam fugir da sua mesa, inclusive o traidor. Deu pão e disse, olha, estou lhe dando pão para que você tenha força para fazer o que vai fazer. Mas quando ele dá o pão a cada um, antes disso, ele dá graças a Deus. Ele tem uma relação tão boa com Deus que a traição dos seus não é suficiente para tirá-lo do foco. Ele lembra que a vida dele é uma vida de gratidão. Se você não tem uma relação boa com Deus, se você não tem uma relação boa consigo mesmo, você não pode dar graças. E como você não vai ter uma relação boa consigo mesmo? A partir do momento que você olha para dentro e percebe que todos os espaços precisam ser preenchidos por Deus. Porque todo autoconhecimento, como diria Karl Barth, é conhecimento de Deus. Olhe para dentro. Se você se relaciona bem com Deus, vai aprender a se relacionar consigo mesmo. E aquele que se valoriza é capaz de valorizar o outro e ir para o lugar do outro. É capaz de, encontrando alguém no caminho, não passar distante, mas colocá-lo no lombo do seu cavalo e levá-lo para uma estalagem onde ele será cuidado, onde as feridas serão limpas e ele vai ter a dignidade restaurada. Só coloca alguém nos ombros. Aquele que foi tratado por Deus. Aquela que foi tratada por Deus. Os que se permitiram ser tratados numa relação abundante com o Senhor. Jesus era um homem de uma relação intensa com Deus. Jesus era um homem que não tinha problema de estima. Jesus era um homem que amava as pessoas. E essa equação sempre dá certo. Quer ser igreja compadecida, quer ser igreja acolhedora, tenha um bom relacionamento com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando as multidões famintas passarem perto de você, com certeza você terá o coração quebrantado e há de socorrê-los em suas necessidades. Não ter aquela visão míope que olha só para dentro da igreja, para dentro de casa, para dentro de si mesmo, mas olha em todas as direções. O homem e a mulher compadecidos são saudáveis, eles olham em todos os lugares. E em todos os lugares eles veem a marca do Criador. E a oportunidade de replantar o jardim do Senhor, que Ele entregou as sementes na mão da humanidade e que nós não fizemos o que deveríamos ter feito.
Hoje eu lembro a vocês que a compaixão pelas multidões há de transformar todas as igrejas que chamam pelo nome do Senhor em igrejas acolhedoras. Pense nisso. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta e nós vamos dar uma olhada no próximo texto. E diz o texto, Lucas capítulo 7, verso número 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Sempre a multidão está presente. O modelo sacerdotal de Jesus não é afastado da multidão. Ele tem os discípulos, ele tem a relação com o Pai, ele tem o tempo dele de solitude, mas ele tem a multidão. Jesus tem esse ministério completo. É um ministério no mundo, para o mundo, para a transformação do mundo, para que o reino de Deus seja manifesto entre nós, para que as maravilhas do Senhor se multipliquem. E diz a palavra do Senhor que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. A igreja acolhedora, ela não passa distante. Como eu dizia, falando do samaritano, que é capaz de botar no cavalo aquele que foi encontrado ferido na estrada, é capaz de levá-lo para o lugar de cura, de se comprometer nesse processo e até investir financeiramente no processo de restauração do outro, não apenas de palavras, mas de atitude. Acolhimento é prática. Acolhimento não é só abraço de vez em quando, na porta da igreja no domingo. Acolhimento é um estilo de vida dos homens e mulheres compadecidos. Acolhimento é parar e perceber o que acontece à sua volta. É parar e se envolver com uma viúva que tem um único filho e ele está morto. Passar distante parecia a melhor opção, até porque o cadáver contamina. Aquele ritual todo para o judeu é altamente contaminante. Há todo um processo de purificação quando você tem contato com o defunto. Mas Jesus não tem medo de se contaminar com nada. Jesus se envolve com as pessoas. Eu vejo igrejas que não são acolhedoras porque acham que um determinado tipo de gente, que se entrar dentro das portas do templo, vai comprometer o grau de santidade dos que estão lá dentro. A nossa santidade é que precisava invadir o mundo. A santidade que leva a gente a sorrir. A santidade que leva a gente a celebrar, a abraçar, a amar todos aqueles que estão feridos e marcados, sujos por uma vida longe de Deus. Me lembro agora do pai do filho pródigo. Que pai maravilhoso! Quando o filho chega imundo da sua trajetória de derrota, de derrocada, ele é capaz de beijá-lo. Porque o acolhimento não vê limites, não sente o mau cheiro, não olha o pecado. O acolhimento só faz com que os braços se alarguem, assim como se alarga o coração para amar. Aqui Jesus para e percebe a realidade de morte, de dor, de sofrimento de uma mulher sozinha. O que seria da vida dessa mulher agora? Sem um filho, sem um marido, ou ela ia mendigar ou se prostituir. A mulher dentro daquela cultura não tinha opção. Todas nós temos opção em Cristo, porque Ele sempre acolhe todos os que passam por Ele, precisando de socorro. Ainda que ela não abra a boca, ainda que esteja com um choro engasgado, Ele para, Ele ouve, Ele acolhe, Ele ama e Ele muda a história. A igreja de Cristo, a igreja acolhedora, faz as mesmas coisas. A palavra nos diz que Ele, vendo tudo isso, moveu-se de íntima compaixão por ela. Quer ser igreja acolhedora?
quer ter esses braços abertos, que recebe a todos e todas, que não pergunta de onde eles vieram, mas simplesmente os recebe, os acolhe. Deixe isso acontecer dentro de você. Jesus tinha íntima compaixão. O que tem no nosso íntimo? Infelizmente, nessa sociedade de consumo, no íntimo, o eu. Um dos deuses desse século. O individualismo tomou conta. Uma sociedade ególatra, desejosa de realizar suas próprias vontades, cheios de caprichos, meninos mimados de Deus, que precisam lembrar quem que está no íntimo, de quem é o trono que está no íntimo do seu ser. No trono do coração de Jesus estava o Pai, a quem ele obedecia, e por isso ele olhava para todos e todas com olhos luminosos. Quando o coração de Jesus se comove, a sua boca fala do que o coração está cheio. E ele diz, não chore, porque ele é o consolo daquela mulher. A igreja acolhedora, ela é consoladora. Nós somos a geração do Espírito Santo, o Consolador. Será que o nosso acolhimento envolve consolar os enlutados? Olhe para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O nosso mundo está vivendo um luto. Você está pronto para consolar? Ou você está tão preocupado consigo mesmo que não tem tempo para fazer ligações para os tristes, para os abatidos? Não chore. Igreja acolhedora, consola. E chegando, ele tocou no jovem que estava morto. E ao tocar, esse ato de não temer ser contaminado pelo pecado, mas de repreender aquela situação de abandono na vida daquela mulher e trazer a vida, porque ele é a vida e traz vida. E ele trouxe vida ao filho daquela mulher. O jovem levantou-se e ele entregou a sua mãe. A igreja acolhedora desafia um mundo morto a levantar-se. Desafia uma juventude perdida a levantar-se. Desafia adultos focados no trabalho, em ser alguém, projetar-se, sucesso, empreendedorismo. Eles desafiam a levantar-se. Sejam simples. Sejam humildes. Sejam mansos. Sejam pobres de espírito. Venham conosco nessa linda marcha, onde todos são acolhidos, independente da cor da sua pele, independente do local onde nasceram, do nível cultural. Todos são bem-vindos, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, venham! O dono da vida nos chamou para levantar. Vocês estão fazendo 115 anos e o dono da vida chama vocês para levantar, para acolher, para se compadecer, para transformar o mundo à volta de vocês em um jardim. Aquele que vive quer que você diga ao mundo, não chore, nós estamos com vocês, vocês não estão sozinhos. Aquele que é a luz nos enviou para manifestar a sua luz entre os homens. Aquele que nos enviou nos capacitou para amar e ensinar os outros a amar também. Aquele que nos enviou os convida para sentar à mesa. Não se preocupe, na mesa dele todos sentam ao seu lado. Há espaço para todos e ninguém come migalhas. No reino do nosso Pai, todos os filhos e filhas são bem-vindos. E a sujeira dos dias de escuridão será lavada. E sapatos novos
nos serão colocados nos pés. Receberemos o anel no dedo, mostrando a quem pertencemos, o nosso selo. Roupas novas, vestes de louvor em vez de trapos. Retirar as cinzas do passado escuro e sombrio. Uma igreja de homens e mulheres redimidos podem acolher, amar, viver na terra como se já estivéssemos nos céus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e faça resplandecer sobre vocês a glória dele. Que o Senhor os ajude a acolher, sendo primeiro acolhidos. Que o Senhor os abençoe.